Graça e paz, meu querido. Bom, deixa eu compartilhar com vocês um sentimento, né? Acho que você já deve ter visto o título dessa mensagem, desse compartilhar aqui, que é: a salvação não é individual. Eu queria que você entendesse como é que foi que Deus me direcionou nessa frase, certo? Algumas pessoas acabam não concordando comigo, mas, bom, eu não tenho que escrever nada para que alguém concorde. Eu quero simplesmente achar o sentido da palavra, a necessidade, a urgência que tantos textos da palavra trazem. Eu quero poder trazer um pouco disso para você. Mas antes, deixa eu começar a contar minhas histórias, né? Bom, tem uma situação interessante. Amigos, né? 3 amigos que gostavam de explorar a mata. Eles se reuniram e dessa vez eles fizeram diferente, né? Porque normalmente cada um leva o seu kit de sobrevivência, né, na mata. E eles fizeram diferente, cada um ficou responsável por algo. Então, um ficou responsável pelo alimento, por mais que eles não fossem acampar, eles só iam explorar a mata até achar uma cachoeira que eles nunca conseguiram atingir por causa do horário e sempre tiveram que voltar. Então eles prepararam aquele dia e sabiam que eles iam voltar muito tarde. Para poder alcançar aquela cachoeira, eles iam voltar muito tarde. Então, um ficou responsável pelo alimento, outro ficou responsável pelas ferramentas, e um em específico ficou responsável pela lanterna, para garantir que a volta seria clara, né? E assim foi. Eles desbravaram a mata e chegaram lá e tiveram aquela visão linda daquela cachoeira e aproveitaram um pouco e começaram o caminho de volta. E logicamente, dentro do esperado deles, começou a escurecer. E aquele indivíduo que ficou responsável pela lanterna, ele não dedicou, não foi responsável o suficiente. Então não conferiu questão de pilhas e nem a quantidade, né? Então o que aconteceu é que no meio do caminho eles ficaram sem a iluminação necessária, né? Não havia pilha suficiente para todas as lanternas e nem a quantidade. Sei que ele falhou com aquilo e agora aqueles 3 amigos estavam em apuros ali no meio da mata. Então tiveram que tomar uma decisão muito perigosa, que é continuar, só que agora no escuro. A salvação é que um deles já conhecia a região e prosseguiu, né, com dificuldades, né, por causa da escuridão, mas um deles já conhecia, e se não fosse por esse, né, eles não teriam regressado sãos e salvos. Então essa atitude, né, dessas 2 pessoas em específico, né? Primeiro, o que ficou responsável pela lanterna, ele proporcionou uma situação de muito perigo para os seus amigos e para ele mesmo. E o outro, que mesmo não tendo o equipamento, no caso a lanterna, mas o conhecimento deles, mesmo sem o equipamento, acabou salvando aqueles amigos. Muito bem. Então, o que é interessante de nós vermos dessa situação? Como é que surgiu esse estudo no meu coração? Não sei, eu não lembro muito bem, mas eu estava procurando aquele versículo que diz que a salvação é individual. Então eu comecei a percorrer pela Bíblia e até achar, para poder depois começar a fazer o meu estudo.
E a verdade é que eu não encontrei esse versículo, porque ele não é um versículo bíblico. A salvação é individual. E eu me assustei e aquilo me chamou a atenção. Eu imagino que você esteja assustado também por esse versículo, né? A salvação é individual, isso não está escrito na Bíblia, não está. Então eu comecei a analisar e me chamou a atenção a respeito disso, dessa individualidade da salvação, porque eu queria fazer menção justamente a isso, dessa individualidade da salvação, e não encontrar esse versículo me chamou bastante atenção. Então eu fui para alguns versículos que foram me mostrando justamente o contrário. E o primeiro deles é Gênesis 7:13, que aqui é o texto que fala de Noé. E vocês conhecem a história de Noé, sabe, da arca e tudo mais. Mas o que é interessante, no versículo 13, você vai ver Noé. Bora ler o Gênesis 7:13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, o que me chamou a atenção nesse texto foi que Noé não perguntou para a família dele se eles queriam entrar. Não perguntou. Ele só, abriu a porta e entrou. Não houve um questionamento, não houve uma pergunta para a família dele se eles queriam entrar. A verdade é que eles entraram e se salvaram por causa da atitude, certo? Não, tudo bem, o texto bíblico não diz que Noé forçou eles a entrar, mas também o texto bíblico não diz que ele perguntou se eles queriam entrar. E eles entraram. E um texto muito semelhante é o de Josué 24:15. Eu imagino que você conheça esse texto, principalmente a parte final. Olha o que diz Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí vem o texto, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, mais uma vez a gente vê essa ideia de que, no caso agora Josué, não virou para a sua família e perguntou se eles queriam servir ao Senhor. Ele simplesmente afirmou que essa salvação, essa atitude de serviço seria garantida por ele e pela família dele. Então, o que eu percebi no meio de tudo isso? Aquele versículo, que é a salvação individual, ele carrega uma informação muito egoísta. E nós sabemos que nós temos, em contrapartida, o altruísmo, que não sou eu que estou no centro da situação, eu não sou o principal. Bom, o Evangelho ele é altruísta, mas o que nós temos visto é um Evangelho egoísta. Tudo bem, você pode até me questionar, como é que o Evangelho pode ser egoísta? Bom, o apóstolo Paulo mesmo falou que existe um outro Evangelho, e esse outro Evangelho é que tem sido pregado, esse Evangelho egoísta, que deixa os outros para lá. E que, se você puder entender isso, como é que a salvação pode ser individual? A informação que eu tenho para te trazer hoje é que a salvação ela não é individual, ela é coletiva. Me entenda no que eu estou dizendo. Quero dizer que você
participa da salvação de outras pessoas. Você participa da salvação de outras pessoas. O processo de salvação, o que você entende pelo processo? Minha intenção aqui não é juntar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, com eclesiologia, que é a doutrina da igreja, mas seria interessante pensar no casamento dessas duas coisas, né? Como é que é o processo de salvação, da salvação do ser humano? E o ponto de partida para o processo da salvação é que a mensagem chegue até a pessoa. E como é que isso vai acontecer? Como é que a mensagem de salvação vai chegar na vida de um perdido? Então, dentro desse processo tem a questão do próprio evangelismo. E o evangelismo faz parte do processo da salvação. Tudo bem, temos outras... Na soteriologia nós temos termos bem mais profundos que fazem respeito de Jesus, como é que o Espírito Santo participa e tudo mais, até a consolidação do novo convertido. Mas pensar que ninguém participou da salvação, que ninguém participa da salvação de alguém, seria ignorar pessoas importantes na nossa vida. Então, você participa da salvação de outras pessoas. E eu te pergunto, quem participou da sua salvação? Eu sei quem participou da minha, né? Quem conhece um pouco do meu testemunho, sabe que eu conto muito da minha avó. Ela lutou muito, não só por mim, por toda a minha família. E eu reconheço as puxadas de orelha que ela me deu muitas vezes. Eu sei que ela participou. E tenho certeza que várias pessoas participaram da sua salvação. Se você hoje é salvo em Cristo Jesus, e eu te cutucar para dizer quem que você lembra que é meio que responsável, né? Responsável, além de Jesus, você vai me dar um nome, ou nomes. Alguém participou da sua salvação, e você também participa. E o que é interessante, né, dentro desse ponto, né, quem que é exemplo para você na questão da sua caminhada cristã, aquilo que te incentiva a prosseguir, a permanecer no caminho? Quem é? De repente você pode dizer que é o apóstolo Paulo, ou o seu pastor, o pastor da sua congregação, ou não sei quem. De repente alguém mais próximo de você, né, seja o exemplo. Isso é influência. Isso são pessoas participando da sua salvação. Interessante, né? E nesse ponto, lembrando da história lá dos exploradores na mata, e se aquele indivíduo que conhecia a região, por mais que ele não estivesse responsável pela lanterna, já pensou se ele dissesse assim, agora já era? Não, mas ele tomou uma posição, né? Ele tinha uma capacidade, ele conhecia a região, por mais que fosse no escuro, mas dos três era quem poderia se dar um pouco melhor do que os outros. Então, o que temos visto muitas pessoas capacitadas no nosso meio, mas muito opiniosas. Elas têm a capacidade, elas podem fazer alguma coisa, mas elas acabam não fazendo nada. São muito opiniosas. Então, ela podia estar participando da salvação de alguém, mas ela prefere fazer uma crítica, questionar uma situação. Nós capacitados, precisamos fazer algo que não seja ficar dando opinião, nem nada nesse sentido. Tem muita coisa. E nós temos visto muitas pessoas desistindo das outras na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade que aquela pessoa que precisa da salvação oferece, se desiste. Acabam lançando as pessoas no inferno. Ela diz assim, essa pessoa não quer nada com Jesus. Você já escutou essa frase? Espero que você nunca tenha usado essa frase. Não, pastor, não quer nada com Jesus.
E eu te pergunto, não foi a mesma coisa com a gente? Não foi a mesma coisa com você? Foi tão fácil assim a sua conversão, o processo da salvação na sua vida? Ou você resistiu? Você ainda quis ir seguir o seu caminho tortuoso? Não sei, de repente festas, amizades, um namoro que não era santo, não sei, drogas, não sei. Mas te arrancar dali foi difícil. Porque me arrancar de onde eu estava foi difícil. E se alguém dissesse, ei, Thiago não quer saber nada de Jesus. Não, meu irmão, não use essa frase. Você não é juiz, você não pode julgar alguém. Você precisa participar da salvação. Participar da salvação. Então, seja como Noé, seja como Josué, só diga assim, que aquilo vai acontecer e pronto. Esse é o primeiro ponto, né? Que é te mostrar que esse versículo não existe, a salvação individual. Esse versículo não existe. Beleza. Então, se a salvação é coletiva, esse é o primeiro ambiente que você precisa entender. Agora tem um segundo. Seria o nosso segundo ponto aqui do nosso estudo. Que é quando não é uma omissão. Não é de não fazer nada, de ser só opinioso. É de tirar pessoas do caminho. Que aí seria o segundo ponto aqui, que seriam os escândalos. E tem um texto muito conhecido. O texto e o contexto são muito valiosos. Desse que eu vou ler aqui. Que seria Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. O versículo 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Eu vou continuar no 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, o contexto, como eu estava falando, é muito interessante. Ele começa falando, fala de uma criança que foi colocada no meio deles e tudo mais. Jesus falou que teria que ser como aquela criança. Mas depois ele faz uma passagem da criança e coloca o termo pequeninos para falar sobre as pessoas que estão necessitadas de salvação. Que ainda tem a possibilidade, né, a ideia do novo convertido, né, de ser uma criancinha. Então imagina a quantidade de pessoas. Imagina os escândalos. Você já viu a frase de alguém imaturo? Posso falar desse jeito. Eu sei que você concorda. Vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Por que será? Normalmente, né, a gente fala assim, o que Jesus fez para essa pessoa? E normalmente não foi Jesus, foi alguém. Foi alguém que prejudicou o processo da salvação daquela pessoa. Né? Porque dizer que a salvação individual é lindo. Dizer que não quer nada com Jesus, lançar a pessoa no inferno, é tremendo. Porque é muito mais fácil nós pensarmos que estamos isolados. Isso gera menos responsabilidade. E nós não estamos isolados. Nós influenciamos, nós participamos da salvação de pessoas. Um exemplo são filhos, nossos filhos. E se você é filho, você com certeza acabou seguindo algum padrão dos seus pais. Então, nós, pais, temos que ter muita responsabilidade nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, porque aquilo pode influenciar para o mal os nossos filhos. E no primeiro ponto nós vimos, né, eu perguntei quem era o exemplo para você, mas agora eu te pergunto, e você é um exemplo? Você é um exemplo? Ou você está escandalizando pessoas? Isso é sério, porque uma pedra de moinho precisa ser pendurada no pescoço daquele que diz que é salvação individual só para lavar as mãos.
para empurrar as pessoas no inferno. Se você tem sido essa pessoa, cuidado, meu irmão, cuidado. A sequência do texto fala que se a tua mão te faz pecar, arranca, te faz tropeçar, arranca. Vai falar sobre a ovelha perdida e vai falar como tratar um irmão culpado, né? Olha, se você percebe que o irmão está pecando, vai você e ele só e tenta salvar ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Olha só, esse é o contexto do capítulo 18. Mas muitos ignoram e fazem o contrário. Ignorar é o primeiro ponto. Esse segundo é o contrário, são os escândalos. Eles empurram as pessoas para fora da igreja. Não, cuidado com isso, meu irmão. Cuidado, não desista das pessoas. E mais ainda, não empurre pessoas para fora com sua forma de vida, seu mau testemunho. Você participa da salvação de pessoas. Ai daquele homem pelo qual vem o escândalo. É muito, muito sério. Agora deixa eu finalizar, antes que eu perca o tempo aqui, terceiro ponto, que é justamente o que muda a ideia da questão da salvação, que é o questionamento que acabam me fazendo, né? Então quer dizer que se meu pai é salvo, eu vou ser salvo também. Você está entendendo que não é isso. Você está entendendo. E para isso eu vou ler um texto de Atos capítulo 16. Eu não entendo porque esses textos, né, não são abordados dessa forma. E até mesmo a questão da salvação, né? Vi muitos lugares que afirmam que a salvação é individual e eu não consigo ver isso. Não consigo. Atos capítulo 16. Eu vou ler do versículo 30 até o 34 para depois nós analisarmos. Olha o que diz. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso aqui é o carcereiro, né? Aquele que prendeu Paulo e Silas. A prisão desabou e tudo mais, e eles estão aqui já sendo recuperados. 31. Responderam-lhe Paulo e Silas: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa vírgula é tremenda. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, outra vírgula, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, a pergunta ela é bem interessante, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta do carcereiro é bem clara. A resposta de Paulo, dos dois, né? Paulo e Silas para o carcereiro é bem claro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Vírgula. Tu e tua casa. Essa vírgula, ela traz uma mensagem, que é o quê? Fazer o paralelismo do verbo crer. Se o carcereiro crê, será salvo. Se a casa dele crê, vai ser salvo. Então, esse terceiro ponto que eu preciso falar, a salvação ela não é individual, tá? Mas o que é o terceiro ponto? A decisão é individual. A decisão, aí muda. Aí é o ponto que nós precisamos tocar. Se a pessoa vai aceitar, né, vai entregar a sua vida para Jesus, isso é outra coisa. Agora, você se isentar de participar da salvação dela é que não dá. Não dá. Paulo e Silas aqui participaram da salvação do carcereiro. Mas de quem foi a decisão? Quem foi preciso crer? Que é como termina o versículo 34. Por terem crido em Deus. Foi deles. Essa decisão é deles. Agora, o que é interessante?
tudo bem, nós temos um texto que fala que cada um dará conta de si. Esse daí, beleza. De repente, esse é o texto que fala que gerou o falso versículo que é a salvação individual. Mas quando diz que cada um dará conta de si, é justamente essa decisão. Eu preciso decidir. Eu preciso decidir. Agora deixa eu te falar o seguinte. A pessoa não sabe que decisão precisa tomar. E o que eu preciso te falar? Você é quem determina a salvação das pessoas. Você é quem determina a salvação das pessoas. Você consegue se ver nessa posição? Você consegue ver que Noé é quem decidiu, quem determinou a salvação da família dele? Percebeu que Josué foi quem determinou a salvação da sua família? Meu irmão, as pessoas que não têm Jesus, elas não sabem que decisão tomar. Então, seja o veículo para mostrar uma decisão para ela. E isso é o processo da salvação. Agora, se ela vai decidir, é outra coisa. Mas não se isente disso. Eu te pergunto, a respeito disso. Quem vai ser o próximo missionário a ser enviado da sua igreja? Você pensou nisso? Quem foi o último? Quem foi o último que saiu daí e foi enviado para, sei lá, até pode ser um outro estado aqui do Brasil mesmo, ou fora do Brasil? Você nunca pensou em você ser... Olha, as igrejas estão sem missionários. Estão sem missionários. Porque cada um dá conta de si, mas na ideia da salvação, de não participar da salvação dos outros. Não, eu vou me salvar e o resto se exploda. E aí nós não vemos mais os missionários sendo enviados. Não vemos as pessoas mais buscando alcançar perdidos. Nós temos uma brincadeira interessante no nosso meio. Nós evangelizarmos, nós fazemos um culto num batalhão da Polícia Militar e tinha um Major Seixas, 6º Batalhão. É interessante que a gente ministrava, tinha a questão da música, o estudo da palavra, e aí quando chegava no final a gente devolvia a palavra para o Major e ele disse assim: olha, eu gostei, quem gostou? Vocês gostaram? Aí todo mundo, sim, Senhor. Aí eu, olha, eles vão voltar semana que vem. O que vocês acham? Sim, Senhor! Ou seja, o Major Seixas acabava determinando a salvação daquele batalhão. Determine, profetize, evangelize. E pode ter certeza que, queria muito que meu pai pudesse um dia poder ver esse vídeo, porque quero que ele saiba que eu estou há muito tempo determinando a salvação dele. Eu estou profetizando, estou fazendo tudo aquilo que eu creio para que ele possa ser salvo. Em nome de Jesus, esse é o meu papel. Eu preciso participar da salvação de pessoas. Você precisa participar da salvação de pessoas. Largue esse egoísmo. Viva o altruísmo. Porque pessoas estão ali desesperadas, prontos para perguntar: o que devo fazer para que eu seja salvo? Então, tudo bem, eu sou o primeiro a participar da tua salvação. Eu vou trazer a mensagem de salvação. Será que você pode se alistar como sendo o próximo missionário? Nem que seja lá no seu trabalho. Missões. Na sua escola, no seu bairro, na sua família. Seja esse missionário. Determine a salvação de pessoas. Salvação não é individual não, meu irmão. Você é responsável, tá? Você é responsável. Não isente dessa sua responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Deixo mais uma vez o meu abraço aqui e o fogo do Espírito Santo nos incendeie. A paz.